é bom recebê-lo aqui mais uma vez. Aplauda o Senhor mais uma vez pela vida do pastor Adriano. Deus o abençoe. Fique à vontade. Paz seja com todos. É sempre um prazer, uma alegria nós estarmos nesta casa, a casa do Senhor, a casa de oração para todos os povos, e onde temos o privilégio de mais uma vez, aqui reunidos, poder adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E é sempre uma alegria que o Senhor nos dá. Pastor Alessandro mais uma vez nos dá esse privilégio ao somar essa tribuna, os demais pastores, amigos que nós conhecemos desta casa, muitos dos queridos irmãos que também aqui podemos rever. O Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Eu quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração no livro de 1 Reis, capítulo 21. Esse é um texto que lá em nossa igreja a gente está caminhando com a exposição do primeiro livro de Reis. A gente está lá pelo capítulo 4 ainda, mas esse capítulo 21 me veio à tona por também ouvirmos algo muito edificante sobre esse texto. Compartilhei de manhã na nossa igreja e quero também poder compartilhar, porque esse texto tem algumas grandes lições para nós, mas eu quero falar um pouco sobre tomar decisões que nos salvam. Você e eu termos essa direção de tomar decisões que sejam decisões salvadoras para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso coração. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, e eu vou ler os primeiros 19 versículos desse texto para que a gente possa entendê-lo bem direitinho. Todos acharam? Pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, por estar perto ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe disse, falado quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-os com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejam para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, dizendo diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu.
Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor: você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor: no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. A vida é tomada por decisões. Não há como a gente viver se a gente não decidir. Decisões são necessárias, decisões são precisas, decisões são inevitáveis. Até quando você decide não decidir, acabou de decidir. Até quando você diz que não vai se envolver, você acabou de tomar uma decisão. E é importante que a gente saiba disso, porque muitos estão sofrendo por conta de decisões mal feitas, decisões mal tomadas, decisões impulsionadas, imprevistas, decisões não inteligentes, decisões não espirituais, decisões que não tiveram direção de Deus, ou no mínimo um equilíbrio, consciência, para que pudessem decidir. E muitas vezes a gente vai sempre transferindo a responsabilidade das consequências das nossas decisões, porque toda decisão ela vai ter resultado, toda decisão ela vai ter consequência. E esse é um texto que é bem conhecido de todos nós, porque ele está falando exatamente dessa situação de um rei mau, um rei pagão, um rei desviado da vontade do Senhor, que tenta tomar posse da vinha de um homem chamado Nabote. E aí esse é um texto que tem muitas e muitas lições para nós, mas eu quero tomar dele apenas nessa temática de você tomar decisões que te salvem. Estamos em dias que são dias em que muitos estão numa férias, muitos estão num retiro, muitos estão em lugares fora do seu habitat, mas você está aqui na casa do Eterno para ouvir dele alguma coisa que seja importante para a tua vida. E hoje Deus fala conosco mais uma vez sobre a gente tomar decisões que nos salvem, decisões que sejam decisões sábias na vida, decisões em que o nome do Senhor seja glorificado em nós, decisões em que Deus seja aquele que continuará sendo exaltado na nossa existência, no nosso dia a dia, decisões das quais você poderá dizer que o resultado é consequência de que você tomou as melhores e as mais importantes decisões na vida. Por isso esse capítulo traz para a gente algumas verdades, mas é importante que você entenda o contexto. O contexto desse capítulo 21 é o contexto de um rei, que é o Acabe, rei do reino do norte, o rei de Israel, cuja capital era Samaria. Um homem que já estava desviado da vontade de Deus, um homem que estava no paganismo da vida, casa-se com uma mulher de Tiro de Sidom, chamada Jezabel, uma mulher má, uma mulher também pagã, uma mulher que não tinha Deus na alma nem no coração, uma mulher que perseguiu profetas, uma mulher que matou profetas, uma mulher que tinha uma grande influência, e é claro, negativa, no reinado desse rei. Esse é o contexto, é um contexto de seca, porque lá no capítulo 17 você encontra o profeta dizendo, Elias, de que haveria 3 anos de seca. Aí depois ele ora, tem chuva, mas ainda está um contexto de seca, porque ainda tem a ver com o ter seca, significa fome, também significa de desemprego, também significa escassez, também significa falta de muita coisa. Mas esse rei, apesar desse contexto, é o rei que tem um palácio em Samaria, mas também tem um palácio em Jezreel, que é o palácio de veraneio, seria a nossa região dos lagos da vida. É alguém que, apesar da seca que está acontecendo no seu reinado, mas no seu palácio tem de comer, de beber e também tem de dormir, tem à vontade, tem com abundância, e ainda tem um palácio de veraneio. E aí, colado com seu palácio de veraneio, na cidade de Jezreel, tem uma vinha,
que é a vinha de Nabote. Um homem que a Bíblia no texto não fala muito a respeito, mas um homem que procura obedecer o mandamento do Senhor, a voz do Senhor, um homem que de alguma forma não fez nada contra ninguém, está lá apenas com a sua vinha, uma vinha inegociável. Esse é o contexto, e um contexto em que o profeta já havia dito inclusive a respeito da própria Jezabel, que morreria e que não seria enterrada e que o sangue dela seria também lambido pelos cães. É o profeta que também vai dizer depois a Acabe a mesma coisa, na mesma vinha que você tomou do cidadão, matando o cidadão, aqui também o teu sangue será lambido pelos cães. Uma maldição, ou seja, uma palavra de resultado por causa das decisões tanto de Acabe quanto de Jezabel. Esse é o contexto, e é nesse contexto que esse homem de repente chega lá e quer a vinha que não lhe pertence. Mas quando ele chega e faz a proposta, esse chamado Nabote diz: bom, a decisão minha é essa, não posso negociar o negociável. Porque Levítico 25 e verso 23, Números capítulo 36, verso 7, são dois textos que dizem que tudo aquilo que era herança da família é inegociável. Aquilo que era herança da família não se vende, não se arrenda, não se aluga, não se negocia. E é isso que ele está dizendo para o próprio rei Acabe: infelizmente você está querendo negociar com o inegociável, não tem jeito. Aí o rei volta para casa, aí volta aborrecidinho, aí volta bicudinho, aí volta com a testa enrugadinha, aí volta também meio, contrariado com a situação. E aí vem a Jezabel e tenta resolver da pior maneira possível. Tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Que decisões a gente precisa tomar para nos salvar no dia a dia? Que decisões são decisões que a gente precisa ter no nosso caminhar? A primeira delas que esse texto me chama a atenção é: tome a decisão de não trilhar o caminho da imaturidade. Tome a decisão de não trilhar o caminho da imaturidade. Ou, em outras palavras, tome a decisão de não ser imaturo. Tome a decisão de não ser criança. Tome a decisão de não ser infantil. Tome a decisão de adultecer. Tome a decisão de amadurecer. Tome a decisão de crescer. Tome a decisão de ser alguém adulto para enfrentar os intempéries da vida. Porque os versos de 3 a 7 vai exatamente dizer isso para a gente. Olha que é importante, que a gente precisa entender que aqui trata-se de um rei. Trata-se de um rei que está diante de uma situação onde ele recebe um não. E aí, como é que eu posso, pastor, não trilhar esse caminho da imaturidade? Ou como é que eu posso, pastor, trilhar o caminho da maturidade e adultecer? Aprenda a entender os nãos da vida. Dá para dizer comigo? Aprenda a entender os nãos da vida. Mais uma vez, aprenda a entender os nãos da vida. Eu e você temos que aprender a ouvir não. Tenho que não ter crise quando o não chegar. E quase sempre, se não todos os dias, tem um não te esperando, tem um não que se apresenta, tem um não que chega. E esse rei é o rei que não conseguiu entender o não da vida. Ele chega para comprar, ele chega para negociar, ele chega para oferecer alguma coisa melhor a princípio, ele chega para de alguma forma tentar aquela vinha de Nabote, mas Nabote diz: desculpe, é o rei, mas aqui é uma coisa inegociável. Aqui é uma coisa que não dá nem para a gente começar a conversa, não vamos nem sentar na mesa para tratar nada. Mas esse rei não soube lidar com não. Para que você tome decisões que sejam decisões que te salvam, tem de ser a decisão de não estar no caminho da imaturidade. Porque há coisas que não são para todos. Há coisas que não são para você, só para te enxergar. Há coisas que não teremos acesso.
Há coisas que no projeto de Deus para a tua vida, Ele não te deixará ter acesso a essas coisas. A outras sim, mas a outras não. Porque segundo a Escritura, não é tudo de todos, não é todo o acesso a todos, não é todas as coisas que a gente terá. Por isso que essas teologias doidas que tem por aí, fica dizendo que é só levantar a mão que você terá todas as coisas. Não! Porque o teu Deus sabe o que é o melhor para você. O Eterno sabe o que te compete, o que não te compete. E Deus só prepara o melhor. Acho que não entenderam não. Deus só prepara o melhor. Eu só preparo o melhor. Eu só preciso saber ou dizer que o melhor de Deus para mim não seja o mesmo melhor de Deus para o irmãozinho da direita, para o irmãozinho da esquerda, ainda que cada um tenha o melhor de Deus. Mas Deus é tão Deus que Ele é personalité. Personalité é o Deus da pessoa especificamente personalizado. Não tem aquela fábrica com o produto com a mesma numeração. Não. Deus traz exatamente com a sua cara. No bom sentido de cara, tá, irmão? Exatamente com o seu rosto, exatamente com a sua... a personalidade é sua, porque Deus é Deus. Há coisas que não são para todos, há coisas que não teremos acesso, há coisas que não são para todos, há coisas que no projeto de Deus, na tua vida você não terá acesso, e eu preciso saber disso, porque não de Deus é sim. Não de Deus é assim. Jeremias 33:3 vai dizer que eu clamo, e o Senhor responde. E a resposta do Deus que eu clamo é maior do que aquilo que eu estou pedindo. A resposta de Deus vem exatamente naquilo que eu preciso. Por isso eu preciso saber lidar com o não da vida. Não insista em caminhos que estão te levando à morte. Não insista com os nãos da vida, que é o não, e que é não, e que é não, e que é não, e que é não. Não inventa campanha de coisa nenhuma, se é não. Não inventa jejum, que sei lá que jejum é esse, que é não. Não inventa oração mais forte que não tem a fraca, é não. E a sua oração pode ser a resposta de Deus? Não. Quando eu olho para um texto de Coríntios capítulo 12, verso 9, onde tem um Paulo, não é Adriano, me perdoe pastor, vou botar vocês também aqui, não é nenhum de vocês orando, é Paulo, e dizendo: Pai, essa fraqueza, Senhor tira de mim, Senhor, esse probleminha aqui, que em mim está sendo algo ruim, tira de mim. Deus olha lá e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, não. O glória sai pouco nessa hora, eu sei que não é a campanha da prosperidade, mas enfim. Não de Deus sempre será o sim, porque esse não eu saberei o que Deus tem de melhor para mim. Então não insista em caminhos que podem estar te levando à morte. Esse homem, apesar do não, ele insiste num caminho que o leva à perdição maior, o leva à morte. Eu e você temos que saber entender isso. Decida não trilhar o caminho da imaturidade. Como? Entendendo os nãos da vida, mas sabendo administrar as suas emoções. Crente não pode ser guiado pelas emoções, senão um dia a gente está cheio do fogo do Espírito Santo, a gente está cuspindo fogo, a gente está pingando a gente está expulsando o demônio na piscada, a gente pisca só, até com o olho esquerdo, o demônio já sai. Aí no outro dia, cadê Adriano? Alguém ouviu Adriano? Alguém caça Adriano? Cadê Adriano? Pede o Tiago para trás de Adriano. E Adriano está lá dentro da caverna, lá no fundo da caverna. Que alguém chega na caverna e é tão escuro que nem enxerga nada, e diz assim: pastor Adriano, porventura o senhor está aí? Estou aqui, que Jezabel disse que vai me matar. Estou aqui,
que eu recebi um não, eu estou aqui que eu estou assim meio tristinho com Jesus, eu estou aqui porque eu não entendi o plano de Deus para a minha vida, eu estou aqui. Não, eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Verso 4 diz o texto que ele volta aborrecido, indignado com Nabote, e vai para a cama, deita, vira para a paredezinha e não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. E Jezabel tentou fazer um mingauzinho, não vou comer. Um chazinho, não vou beber, não vou. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Porque se você e eu formos lidar com as nossas emoções, nós pastores, então, meu Deus do céu, tem dia que a gente tem vontade mesmo de pegar uma bomba e dizer assim: Jesus, não sei quem vai ser o primeiro que vai passar não, mas olha, que às vezes é o dia que a gente está estressado, é o dia que é muita luta, é o dia do desafio. Meu Deus, já pensou? É o dia que a gente não quer nem ir para a igreja, sabia? Tem dia que o pastor não quer vir para a igreja, porque o pastor é a gente. E é o dia que a gente vem com mais força, que a gente vem na força da raiva, da obrigação, do ministério. Chega aqui e é o dia que Deus mais usa a gente. É o dia que Deus trabalha. Olha, tive já essa experiência, não vou contar que o tempo é grande, mas teve dia de eu dizer assim: Senhor, eu já falei na congregação, os irmãos ficaram: pastor, é mesmo? Eu falei: aquele domingo que eu disse assim: hoje eu não quero ir para a igreja, porque o Senhor não respondeu isso, o Senhor não respondeu daquilo, tomara que caia um toró, um dilúvio, que é para eu poder ter uma boa referência para dizer que eu não fui, mas foi o dia melhor da vida, não teve toró, não teve nada. Aí eu, me senti obrigado aí, porque eu não tinha uma boa desculpa para dar, que é pastor, tem que ter uma boa desculpa para poder dar, porque não foi para a igreja. Aí fui, aí cheguei na igreja, ainda disse para Deus assim: vou falar com o Senhor só agora. A educação que a mamãe me deu, minha oração, falando com Deus, olho fechadinho. Minha educação, a educação que a mamãe me deu é para eu falar. Então, vou falar com o Senhor só agora. O Senhor sabe que eu não queria vir. Eu vim, nem sei porque que eu vim. E eu não vou nem falar com o Senhor nesse culto. Estou falando agora por educação que a mamãe me deu. Não vou cantar, não vou glorificar, eu não vou dizer amém, eu não vou dizer nada. Vou fechar meus olhos aqui e até o final é do jeito que eu vou ficar. O Senhor sabe que eu não queria vir. Estou bem hoje não, estou bem com o Senhor hoje não. E se eu não conseguir botar um dos obreiros aqui para pregar no meu lugar, que naquele dia era eu que ia pregar, o Senhor, por misericórdia da igreja, me usa na hora da pregação. Pô, me larga, porque hoje, pode me largar. Hoje... Aí estou lá, fechado, olho fechado, e a igreja achando que o pastor estava ligado no trono da graça de Deus. E o pastor está lá, de olho fechado, emborrecido com Jesus. E aí o que acontece? Jesus foi trabalhando. No meio do culto eu já estava fazendo aquela oração: Senhor, presta atenção, essa oração agora, a outra não era de Deus, eu não estava do Senhor, eu estava meio desviado. Senhor, tem misericórdia. Aí preguei, e depois da pregação, e lá a congregação não é muito assim de falar no finalzinho, mas teve uns 2 ou 3 que chegou: pastor, hoje que unção. Eu falei: se eu te contar essa história. Mas a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Se você fica com as emoções, deixando elas direcionar a sua vida, direcionar as suas decisões, ele é um rei. E olha como Jezabel está dizendo para ele: afinal de contas, tu é o rei ou não? Você governa ou não governa? Levanta, vamos comer. Porque ele volta e é um rei que tem uma posição de uma criança. Não diga que você ainda não fez isso, que eu já acabei de confessar o meu pecado. Confesso o teu aí também. Já teve dia de você deitar e botar a carinha para a parede, fazer pirracinha com Jesus e dizer: não vou comer, não vou beber, não tem mingau, não tem cafezinho, não tem chazinho, não tem oração e nem vou essa semana na igreja. Confesso que a gente já vai sendo curado. Essa noite já sai daqui perdoado para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. A gente tem que saber lidar com as nossas emoções, para que as nossas emoções não nos direcionem a fazer as coisas erradas.
tomarem as decisões erradas. Eu e você temos que submeter as nossas emoções ao poder do Espírito Santo, à graça de Deus. Quando eu e você estivermos assim, meio conturbados com as nossas emoções, tem que dobrar o joelho, tem que colocar diante de Deus e dizer: Jesus, está difícil, hein? Senhor, ajuda aqui, misericórdia, Senhor, tem compaixão, e o Senhor vai socorrer você, a mim e a cada um de nós, quando as nossas emoções precisam da direção do Senhor. Mas a gente tem que colocar diante dele. Versículo 7, ainda nesse primeiro ponto: decida não trilhar o caminho da imaturidade. Como? Entendendo os nãos da vida, sabendo ensinar e trabalhar as suas emoções, mas não alimente gente imatura ao teu redor. Não alimente imaturidade de ninguém ao seu redor, porque Jezabel chega, dá uma chamadinha de atenção no Acabe, mas levanta Acabe, faz mingauzinho para Acabe e diz assim: pode deixar, meu filho, fica tranquilo, que a vinha será sua, fica tranquilíssimo, tá bom? E vai lá sustentar a imaturidade de Acabe. Eu e você temos que tomar cuidado com isso, porque tanto você sustentando a sua imaturidade ou a imaturidade de alguém, o preço é alto que ambos vão pagar. E aí a gente já sabe da história que eu no início já falei: tanto um quanto o outro tiveram um fim ruim, um fim fatal, um fim que não foi dos melhores. Teve a morte como fim, porque um teve uma imaturidade, teve uma situação que ele queria, e o outro que veio e alimentou. Tome cuidado. Isso é para todos, tá? Isso é a esposa, isso é o esposo, isso é o pai, isso é a mãe, isso é o filho, não interessa qual seja o laço parentesco. Não alimente imaturidade de ninguém. Vai pagar o preço junto com o imaturo que você está alimentando, a imaturidade dele. Para de ficar fazendo mingauzinho para poder consolar o imaturo que está com a carinha para a parede. Não vou comer. Puxa o lençol, derruba da cama, joga água gelada, levanta e vamos agir. E vamos entender o que a vida está trazendo para a gente. Qual o não da vida? Vamos saber lidar com esse não. Porque é isso que eu e você aprendemos nesse texto. Muitas vezes a gente acaba também pagando um preço que não devíamos, porque a gente está alimentando a imaturidade de alguém. Segunda coisa que esse texto me ensina, para que eu tome decisões que me salvem, é além de não trilhar o caminho da imaturidade, o texto me ensina a não trilhar o caminho da manipulação. É muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque olha só, a omissão de Acabe é a omissão espiritual, emocional, que o incapacita a gerar a própria alma, a própria vida e o reino. Se você prestar atenção desde o capítulo 17, mais especificamente, vai até lá o 22, esse homem não governa, quem governa é Jezabel. Jezabel que influencia, e por conta disso, ela consegue manipular situações. Você e eu, para tomarmos decisões na vida que nos salvem, decisões que sejam proativas, decisões que sejam positivas, além de sair do caminho da imaturidade, tente sair do caminho da manipulação. E nós temos a tendência de querer manipular as coisas, até Deus, quanto mais as coisas. E olha só os 3 caminhos que ela toma. Primeiro, ela manipula a autoridade. Olha o versículo 8. O versículo 8 diz que ela pega uma carta, escreve a carta. Ó, o anelzinho do rei. Como é que funcionava naquele tempo? Escrevia-se uma carta, pegava-se uma cera e colocava, no fechou assim, colocava o selo, a cera, e vinha o rei com o selo e pá, aquilo estava selado. Então quando chegava e estava lá o selo do anel do rei, opa, é missiva do rei, é carta do rei, e só quem era o destinatário podia abrir, senão é morte, na certa.
Lembra daquela história de Urias? É exatamente a mesma coisa. Quem carrega não pode abrir. O correio, no carteiro não pode abrir no meio do caminho. Aí ela está mandando para os anciões da cidade de Jezreel. E lá na carta está dizendo, ó, dia de jejum, todo mundo vem em jejum, traz o Nabote, põe o Nabote diante do povo, arruma aí uns 3 que sejam testemunhas que eram falsas, por isso é falado em algumas bíblias testemunha de Belial, ou testemunhas malignas, ou do maligno, para poder testemunhar contra esse homem, de que ele teria blasfemado contra o Senhor. E na lei de Moisés, alguns pecados não tinha sacrifício, quebra do sábado, desobediência aos pais, blasfêmia contra o Senhor, era apedrejamento. E aí então a consequência seria essa: a mulher cria uma situação para justamente aquele homem ser morto. Então a primeira coisa que ela está manipulando é a autoridade. Isso é falsidade ideológica. Tomemos cuidado para que a gente não esteja nesse caminho, que as decisões nossas sejam sair do caminho da manipulação. A gente precisa estar submissos às autoridades que são constituídas por Deus, enquanto elas trazem o que tem que ser feito, ou o que precisa ser feito, que não fujam do seu parâmetro de autoridade delegada, e que a gente nunca entre por um caminho de tentar manipular qualquer que seja a autoridade, porque senão as consequências são ruins. Não dá certo, isso é princípio divino. Conversa com ele, reclama com ele. Tem nada a ver com denominação, tem nada a ver com nada, tem a ver com princípio divino. A autoridade não se bate, a autoridade não se manipula, a autoridade não se desobedece, a autoridade se respeita. No mundo se saia debaixo dela. Amém. Eu dou amém sozinho, não tem problema não. Mas é isso aí. A autoridade de Deus, a autoridade constituída por Deus em qualquer esfera da vida, é desse jeito. E se aquela autoridade estiver fora da sua delegação, a autoridade absoluta resolve o problema. Está no texto e eu tenho que crer nisso. Quem colocou foi ele, quem deixou chegar lá foi ele, quem não impediu de chegar lá foi ele, quem tira de lá é ele. Diz a palavra: Deus põe reis no trono e Deus tira reis do trono. E se eu sirvo ao rei dos reis, estou preocupado com o quê? Estou preocupado com o quê? Estou servindo o rei dos reis? Estou falando com o secretário de nada? Não estou falando com o assessor de coisa alguma? Não estou falando com o adjunto de coisa nenhuma? Eu estou falando com o rei dos reis. Acima dele não tem ninguém. E se ele sabe que alguma autoridade está fora da sua delegação, é com ele que resolve. Estou nem aí para esse negócio não. E nem me chama para poder ver o que o rei resolveu. Deixa que o rei resolve. É o rei que sabe. Vale um amém, irmão? Aleluia. Mas é a palavra de Deus para a gente. Não tem outro caminho. Não manipula a autoridade. Ela manipulou a autoridade de um rei, manipulou a autoridade do marido, e ele, por certo, nem sabia o que estava acontecendo. Os anciãos lá de Jezreel estão obedecendo porque acredita que tem a ver com o mandato do rei. Segundo, ela vai fazer uma manipulação dos argumentos da fé. Tomemos cuidado com isso. Ela convoca para um jejum, ela convoca para um culto, ela convoca para uma adoração, mas ela não tem intenção de adorar nada, ela não tem intenção de adorar ninguém. A intenção dela é matar um homem. Nós temos que tomar cuidados nesse mundo que estamos vivendo hoje, que a malignidade está travestida de espiritualidade. A malignidade, Paulo já usou isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, que é o lobo vestido de ovelha, o que se transfigura até em anjo de luz. A malignidade, ela está travestida de espiritualidade. Por isso que você, para poder tomar decisões que te salvem na vida, precisa do discernimento do Espírito Santo. Aquele olhar que só o Espírito Santo te capacitará para ver aquilo que é e o que não é de Deus, aquilo que compete com a Escritura e o que não compete com a Escritura. Porque às vezes só a aparência, ela engana. Se for só a aparência, engana. Ela manipulou argumentos da fé. Pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Tomemos muito cuidado com algumas frases. Eu falo isso muito lá na congregação. Deus me tocou. Senti de Deus. Deus falou comigo.
senti, estou direcionado. Deus toca, Deus fala, Deus opera. Pastor Adriano sabe disso. Até porque também, se não soubesse, porque eu não leio a Escritura. Sei. Só que tem muita gente que a vontade é dele, e ele diz que é de Deus. Quem sentiu foi ele. Ele diz que sentiu de Deus. Quem está querendo fazer é ele. Ele diz que foi Deus que quis. Aí fica espiritualizando. Aí eu e você, muitas vezes, ficamos tão, envolvidos com aquela linguagem espiritual, que a gente vai e depois, no final das contas, Deus vai dizer assim: você me perguntou? Orar é bom, né, crente? Orar é bom ou não? Falar com o Papai do Céu é bom ou não? E melhor ainda, não é a gente falando, é a gente? É a gente? Você sairá com mais graça, só em ouvir. E a gente precisa aprender com nossos irmãos orientais, que fica 3, 4 horas de joelho, 3, 4 horas em oração, e quando você chega pertinho, está achando que está naquela lista: me dá, Senhor, anfitriões, Senhor, vai, Senhor. Estão lá quietinho, dizem: Senhor, o que está fazendo? Está ouvindo. Porque oração não é monólogo, oração é diálogo. E a maioria das vezes a gente não ora, a gente faz monólogo. A gente chega: Deus, assim, Senhor, está aqui meu caderninho. Senhor, agora tu faz, agora Senhor tu abre, agora Senhor tu faz, agora Senhor, em nome de Jesus está escrito lá, assim diz a tua palavra. E ainda cita versículo bíblico para Deus. E Senhor, Aí quando termina, levanta e vai embora. Aí Deus disse assim: agora que eu ia responder, agora que eu ia falar, pensei que era um diálogo. Só vi aqui, lançou e foi. Eu queria explicar umas coisas, eu queria dizer algumas coisas. Aí são os crentes por aí dizendo: Deus não anda falando comigo, você não está ouvindo, você não deixa ele falar. Até naquele momento de oração você fala e vai. Leitura da palavra, a gente lê o capítulo inteiro, lê 3 versículos, fecha a Bíblia e vai-se embora. Não sai remoendo, ele tem que falar. Deixa ele falar. Ele quer falar, deixa ele falar. E ouça a voz de Deus para a tua alma, para o teu coração, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, ela manipula. Então tomemos cuidado. Deus faz tudo isso, irmãos: toca, dirige, fala, orienta. Mas quando você vê alguém com muita fragilidade, Deus, fica ligado, que tem muita coisa que Deus não está. E essa mulher ainda manipula a verdade. O versículo 10 diz que essa mulher, na carta, manda os anciãos lá de Jezreel chamar testemunhas falsas, testemunhas malignas. A versão que eu li, que é NA, maligna, ou algumas versões falam filhos de Belial. Filhos de Belial. Por quê? Porque aquele homem não tinha do que ser dito contra ele. Não tinha nenhum testemunho verdadeiro que o fosse depor contra. Então tinha que ser falsa testemunha para depor contra aquele homem. Ela manipula a verdade. Então eu e você temos que tomar decisões que nos salvem. E uma das decisões é não trilhar o caminho da manipulação. E eu quero encerrar. Para que eu e você tomemos decisões que nos salvem, não trilhe o caminho da injustiça. Quando você vai para os versículos 18 e 19, o texto vai dizer para a gente que aqui tem um injustiçado, perdão. Aqui você tem um homem que, o que ele fez? Nada. Só tinha uma vinha. E uma vinha que ele foi fiel à lei, fiel à palavra, fiel ao Senhor. Não negociou, nem pelo melhor que o rei lhe ofereceu. O rei diz: lhe dou uma maior ou lhe pago em dinheiro. Mas ele diz: é inegociável. Deixa eu abrir só um leque aqui. Estava no script não, mas deixa eu abrir um leque. Você tem que saber na sua vida, só para te enxergar direitinho, com óculos não deixa eu te enxergar não. Tem coisa na sua vida que não tem conversa, tem nem papo, nem conversa, começa, sabe por quê? É inegociável. E você precisa saber o que é inegociável na sua vida. Às vezes a gente está abrindo mão do que não se abre mão. Às vezes a gente está discutindo o indiscutível. Às vezes a gente está negociando o inegociável. Ei, o eterno tem na sua vida o que não se negocia, não tem conversa.
Tua salvação não tem conversa. O dom de Deus na tua vida não tem papo furado nesse negócio. O chamado de Deus para a tua vida não tem como, não se negocia esse negócio. Deus me chamou, mas assim, eu estou aqui, eu estou aguardando o quê? Inclusive tentar negociar com quem te chamou. Ó que coisa doida. Tem hora que acho que até os neurônios dizem para a gente assim: rapaz, tu tá doido. Os nossos neurônios mesmo de vez em quando conversam com a gente assim: rapaz, por favor, ajuda a gente está tentando ajudar você, mas ajuda a gente, está negociando o inegociável. Deus chamou você? Não tem negociação nesse negócio, é só dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Como aqui já foi dito, como esse instituto, Deus tendo levantado nesse lugar, Deus tem chamado você, é isso aí, diga: eis-me aqui, envia-me a mim, é nessa direção. Deixa eu ver como é que vai ser, não sei, né? Qual é a vantagem? A vantagem é que Deus te chamou. Deixa eu tirar o óculos de novo que é para te enxergar. O que eu ganho? Já ganhou a salvação, estava perdido, ia para o lago de fogo. E o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo gostou de você. Você e eu prestando o quê? Nada. Só para não enxergar mais você, botei o óculos de novo. Então não tem negociação. Mas Deus é tão bom que quando você diz assim: Senhor, estou aqui por ti. Cantamos aqui, presta atenção na letra de tudo que canto, tá? Gasto a minha vida por ti, entrego a minha vida a ti. Cantamos aqui: entrego a minha vida a ti. Aí quando você entrega a vida sem ficar esperando qualquer feedback, porque você já entrega na gratidão do amor de Deus, aí Deus diz assim: gostei dele, gostei dela, não tem interesse nenhum, gostei, eu vou abençoar um pouquinho mais, gostei tanto que eu vou abençoar um pouco mais, gostei tanto que eu vou dar mais alguma coisa, eu gostei tanto que eu vou continuar dando mais alguma coisa, gostei mais ainda, vou dar mais alguma coisa. Você lembra de Salomão? Deus chega como que se fosse um cheque em branco assinado. Deus chega com um cartão sem limite e diz assim: Salomão, o que você quer? Está aqui o cartão sem limite, está aqui o cheque assinado em branco. O que você quer? Eu te darei, pode me pedir. Essa foi talvez a decisão mais sábia de Salomão. Ele diz assim: Senhor, olha o chamado, eu preciso de sabedoria para poder dirigir esse povo a quem o Senhor me permitiu, que não era nem ele, era Adonias. Deus faz com que seja ele o sucessor de Davi. Ele diz: eu só quero sabedoria para estar à frente desse povo. Então ele se entrega sem nenhum interesse. Aí Deus diz assim: gostei desse menino, vou te dar a sabedoria que pediu, mas eu gostei tanto desse pedido seu, eu gostei tanto do teu coração, que eu vou te dar fama e vou te dar riqueza. Tanto que uma mulher de um outro reino chamado Sabá, rainha de Sabá, vem e ela tem uma informação. Ela já vem com aquela expectativa para poder ver a nível da informação que ela chegou. E ela diz assim: gente, é muito mais do que aquilo que me falaram. Estou surpreendida com todo esse reino. Um reino rico, um reino famoso, porque Deus deu além do que ele pediu, porque ele não negociou. Depois vocês cobram o pastor Alessandro aí, eu vou falar. Negocia com Deus não, hein? O seu chamado não. Porque se ele resolver puxar sua ficha, ele puxa. Porque você está negociando, inclusive com ele, o inegociável. E é muito sério o que eu estou te dizendo aqui. E que haja a cobrança dele a mim, se eu estiver falando fora da vontade dele. Não negocie seu chamado. É privilégio, é gratidão, é agradecer todos os dias o Deus que não precisa de absolutamente nenhum de nós aqui para fazer absolutamente nada, mas gostou da gente, graça, chamou a gente, e a gente quando vem não tem nada para oferecer, ainda tem que nos capacitar para a gente ajudar na obra dele, que ele faria sozinho sem a gente. Meu Deus, tu não entendeu isso ainda não? Entendeu não?
Se eu não preciso de você, eu vou chamar você para quê? Inclusive para me dar trabalho, que a gente dá trabalho para Deus. Não preciso de você, eu resolvo. Aí só manda mensagem, está resolvido. Está resolvido. Ó, já está resolvido. Tá, ok? Obrigado aí. Você ficou em espírito de oração? Está resolvido. Mas Deus, que não precisa da gente, gostou da gente, chama a gente, capacita a gente e espera a gente entender o chamado. E às vezes a gente dá mais trabalho como um Jonas do que um Nínive da vida. Meu Deus, 4 capítulos de um livro, 3,5, melhor 4,5, é Deus tratando com um crente chamado Jonas. Metade do capítulo está resolvido o problema de Nínive. É só trocar o nome de Jonas para Adriano. Só falar de mim, né? Para você não ficar triste comigo. É só trocar o nome. Aí a Nínive que a gente acha que não terá salvação, a Nínive que a gente acha que está tudo perdido, a Nínive que a gente acha que já está indo para o quinto dos infernos, a Nínive que a gente acha que o diabo já está esperando. A Nínive ouviu, fez jejum, os animais estiveram em jejum. E eu fico brincando de vez em quando, que eu acho que um animal deve ter dito: por que a gente está 3 dias sem comer, gente? Alguém sabe dizer o que está acontecendo? 3 dias sem comer. Nínive é salva com uma mensagem que nem deu esperança. A mensagem foi: 40 dias, diz o Senhor, e vocês, ó. É igual aquele diagnóstico médico que você, infelizmente, às vezes acontece na família, ou já pode ter acontecido com alguém, que você chega lá e o médico diz assim: ó, é dias, é meses, medicina não pode fazer mais nada. É isso que ele chega com esse tipo de mensagem para Nínive: vim só para dizer para vocês que são 40 dias. Então faz o que tiver que fazer durante 40 dias, que é só 40 dias. E do jeito que ele queria que Nínive fosse destruída, aí imagino eu, está escrito em lugar nenhum, tá? Só está aqui na minha cabecinha, no meu coração. Penso eu que ele deve ter voltado no outro dia com contagem regressiva. Agora é 39. Ele deve ter voltado no outro dia 38, 37, 36. Ele queria que a coisa acontecesse, mas a mensagem, quando chega, Nínive é convertida, e a mão do Senhor vem sobre ela. Eu quero fechar dizendo para você: não cometa qualquer injustiça na vida. Preste bem atenção, que todo e diante, tá, de toda a injustiça, diante de toda a injustiça, a justiça de Deus não deixará impune. Não tenha dúvida disso. O reino de Deus é um reino de justiça. Por isso saia desse caminho, não esteja nesse caminho. Porque se um dia alguém inclusive tiver que depor contra você, que essa pessoa tenha que contratar falso testemunho. Porque se trouxer testemunha verdadeira, não terá o que depor contra você. Porque você é alguém de um caráter ilibado na presença de Deus. Se isso acontecer, deixe que o justo juiz julgará. Deixa que o justo juiz vai trabalhar. Deixa que o justo juiz fará o que precisa ser feito. Então deixa eu encerrar só fazendo as seguintes reflexões com você. Você está aceitando os nãos de Deus e os nãos da vida com maturidade? Ou você está agindo com a incompetência, a inapetência emocional diante das frustrações? Como é que você está? As suas emoções estão subordinadas ao agir do Espírito Santo na sua vida? Ou você está deixando com que elas direcionem as suas atitudes, as suas ações e o seu modo de viver? Porventura você está alimentando gente imatura ao teu redor, e de repente isso já tem até anos, e você já está até se desgastando de tanta imaturidade que você está alimentando e que não é sua, é do outro? Será que você está validando caprichos de outros que deveriam estar sendo corrigidos e não alimentados nos seus caprichos e na sua imaturidade? Será que os seus argumentos em relação ao que você faz na vida são honestos e verdadeiros, ou você está usando essa falsa espiritualidade? Deus disse, Deus falou, senti, o anjo passou, senti o vento do anjo. Como é que está sendo? E para fechar, aquilo que você está buscando conquistar, ou aquilo que você tem conquistado, está te gerando
prejuízo? Está te gerando injustiça? Ou está gerando prejuízo e injustiça na vida de alguém? Será que você está respeitando o princípio da vinha de Nabote? Aquilo que é inegociável? E eu fecho dizendo para você: não tenha outra forma de entender isso. Toda a bênção de Deus na minha vida, ela não pode jamais ser prejuízo para ninguém. Bênção de Deus na vida de um cristão, ela ainda tem que ser a bênção que respingue ao seu redor. Mas se ela ainda nem respingar ao redor, que ela não seja provocativa do sofrimento de ninguém. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, nem a quem se diz abençoado e nem a quem estiver ao seu redor. Por isso eu fecho dizendo para você: tome decisões que te salvem. Tome decisões que não sejam decisões de morte. Tome decisões que não sejam decisões ruins para a sua vida. Você pode fechar os teus olhos? Eu quero fazer o convite, se hoje aqui entre nós há alguém que ouviu essa palavra, ouviu essa mensagem, e você quer ter um encontro com Jesus, você quer ter um encontro com o Mestre, você quer ter essa decisão que ela é importante. Eu falei aqui de caminhos que a gente não deve trilhar, mas eu quero fechar dizendo o caminho que você pode e deve trilhar. Tome hoje a decisão de receber Jesus na sua vida. Tome hoje a decisão de estar diante dele. Tome hoje decisões que sejam verdadeiras para ti, como está aí dizendo para nós, decisões que te salvam, decisões que te mantêm de pé, decisões que te salvam inclusive da condenação eterna. Há um jovem, há um moço, há uma moça, há um senhor, há uma senhora que hoje quer tomar essa decisão. Dê um sinal onde você estiver. Me dê o privilégio de poder orar com você, orar por você. Essa é uma casa de oração para todos os povos. Essa é uma casa que vai te abraçar com amor, com graça, com misericórdia. Essa é uma casa que tem aquele cujo coração o Senhor tem direcionado a pastorear vidas, e vai pastorear você com cuidado. Alguém, deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Se você hoje está aqui, não é à toa. Em dias de carnaval, que talvez pudesse estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar aqui com esta igreja local, decidiu estar aqui com o povo de Deus. E deixe que a gente possa orar com você e por você, para a glória do Senhor. Alguém hoje, alguém agora, alguém neste momento. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para outro momento. Deixa eu orar antes de voltar a palavra aqui, o louvor, para que o Senhor visite você onde você estiver. Você que está também, do outro lado da tela, que está online, você também possa decidir por Jesus, tomar a decisão que é a decisão que salva a alma, salva o coração, decisão que salva você da condenação eterna, que salva da morte eterna, que salva da morte espiritual, também da morte física. A decisão que é importante para a tua vida. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos tem permitido nessa noite estar reunidos nessa casa, casa de oração para todos os povos. E o teu povo aqui, Senhor, louvando, adorando, bendizendo, glorificando o teu nome, tem ouvido a tua palavra, a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço por tantos que precisam hoje tomar decisões, e decisões que salvam, e principalmente a decisão que salva da condenação eterna. Cuida, Senhor, deste homem, desta mulher, cuida deste moço, dessa moça, desse jovem, dessa jovem. Senhor, cuida, Senhor, desse adolescente, desse pré-adolescente, dessa criança, dessa família. Cuide de cada um de nós. Ministre de maneira especial o teu poder, a tua graça, e que saiamos deste lugar mais do que revestidos, mais do que equilibrados e mais do que conscientes das decisões necessárias que precisamos tomar, e decisões que nos salvam no nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?